Opa, opa, tudo bem? Então, vou estar fazendo um vídeo aqui rápido para a gente estar nessa, nesse processo aí de estar falando, ajudando você. Então vamos começar, né? Vamos começar pelo início. Eu estava aqui fazendo alguns testes e eu vou começar. Conforme você for entrando, a gente vai aqui conversando. Esse conteúdo vai ficar gravado, vou disponibilizar assim como eu tenho disponibilizado os outros. Então, seja bem-vindo, concurseiro, seja bem-vinda, concurseira. Estamos nós aqui mais uma vez para produzir mais um conteúdo, está trazendo conteúdo de valor, de qualidade para você que sonha em passar em um concurso público. Para quem não me conhece, meu nome é Welton Pinheiro, eu sou funcionário público, especificamente bombeiro militar e com experiência com mais de 30 anos em concurso público. Eu costumo dizer que eu sou um eterno concurseiro e resolvi, né, através das redes sociais, trazer um pouco do meu conhecimento, estar ajudando pessoas que querem, de uma maneira ou de outra, né, que são concurseiros, que são concurseiras, se tornar funcionários públicos. E até aqueles que já são funcionários públicos e, de repente, quer uma ascensão na sua carreira ou querem mudar, né, de carreira prestando um outro concurso público, ou querem até continuar nas suas carreiras, mas fazer outros concursos como eu já fiz. Então a ideia desse conteúdo é exatamente esse, mas principalmente ajudar você a passar em qualquer concurso público. Então eu tenho produzido aí alguns vídeos, alguns conteúdos relevantes em relação a diversos assuntos relacionados a concurso público e resolvi hoje fazer um teste aqui. Geralmente eu gravo, né, edito o vídeo e subo o vídeo nas redes sociais. Mas dessa vez eu resolvi, como minha vida está um pouco corrida, a gente está com um projeto de começar um preparatório presencial no primeiro momento, mas depois a gente vai estar disponibilizando, né, esse preparatório, esse conteúdo também de maneira online. Então a gente está na correria, nos preparativos, que no próximo mês, precisamente no dia 8, a gente vai estar começando, né, essa nova etapa, esse novo projeto, esse novo desafio aí para quem, né, nas proximidades querem prestar concurso público. E hoje eu resolvi falar de um assunto que faz parte, né, da minha metodologia quando o assunto é concurso público, né, que é exercício físico versus concurso. Né? Como que eles se relacionam? Como que a atividade física pode ajudar você concurseiro, você concurseira, e o que você tem que fazer, o que você tem que ficar atento, o que você tem que ficar atenta para que você não dê bobeira e quando chegar no momento oportuno você não esteja em condições físicas de prestar o concurso. Por quê? Existem alguns concursos que pedem um mínimo de condicionamento físico, que você esteja minimamente, né, com o seu físico em condições de fazer algumas coisas. O concurso do bombeiro é um, né, da polícia militar também. Geralmente, os concursos militares eles exigem, né, esse condicionamento físico mínimo. E ele tem uma prova que é chamada de TAF, que é teste de aptidão física. Né? A sigla TAF significa teste de aptidão física. E quando eu estava estudando, para quem não sabe, eu sou formado em educação física, exerci, né, a profissão durante muito tempo e recentemente acabei de me formar no ano passado em administração. Mas a administração é uma outra etapa, é uma outra conversa. Nesse momento aqui a gente vai relacionar atividade física e concurso público. E quando eu estava estudando, né, quando a gente estuda, surgem várias ideias, surgem várias coisas na sua cabeça e você fica imaginando o que eu vou fazer quando eu me formar, o que eu vou fazer. E eu até já contei aí uma história, num vídeo que eu fiz, eu falei um pouco mais da minha história, né? Todos os pontos, como que eu chego até hoje aqui nessa situação de estar falando sobre concurso público para vocês.
E tem uma parte dessa história que significa, que se relaciona quando eu estava lá estudando, lá na faculdade, e o que a gente ia fazer. E eu cheguei a pensar nessa parte de preparar pessoas fisicamente para concursos, porque acontece muito, né, os dois últimos concursos do Corpo de Bombeiros não completaram as vagas porque as pessoas não conseguiram passar no teste de aptidão física. Porque às vezes as pessoas dão atenção para a parte intelectual, estudam, se preparam ali intelectualmente falando, mas esquece da parte física. E a gente vai estar falando um pouco disso hoje, como você equilibrar isso. Não só estudar, esquecer da parte física, quando chegar lá você não tem tempo para poder recuperar, e também ao contrário, tem gente que dá tanta ênfase na parte física e esquece de estudar. Então a gente vai aqui equilibrar esses dois conceitos para que facilite todo mundo. Então, eu anotei aqui algumas coisas que eu vou estar aqui compartilhando com vocês, que vocês já sabem, né? A questão do estudo para concurso, né? Ele tem as suas vantagens e desvantagens, né? Porque a gente vai estar falando disso em outro vídeo mais profundamente, eu já falei em um vídeo eu já falei isso, mas você busca a sua aprovação, você pode estudar em qualquer lugar, em qualquer metodologia que você, né, se adeque, e exige constância e concentração. Então você que vai estudar para concurso, essas três coisas são básicas para quem quer estudar em concurso. E quem estuda para concurso, né, às vezes a pessoa fica ansiosa, fica estressada, às vezes pelo volume de conteúdo que tem que estudar, as matérias. O sedentarismo pode prejudicar o estudo para concurso e a produtividade mental. Hoje existem estudos que comprovam isso. Se você não se prepara minimamente o seu físico para o concurso, isso pode atrapalhar. E ficar muito tempo sentado, então estudar, não tem como você estudar em pé. Existem até algumas maneiras de você, de tempo em tempo, você levantar, andar, dar uma relaxada, mas você ficar muito tempo sentado também não é bom para a saúde. E quais são as vantagens? Melhor, vou falar das desvantagens primeiro do exercício físico, se tem desvantagem, né? Tanto pesquisando aqui, o que eu achei foram só duas desvantagens. Se eu posso dizer que isso é desvantagem, né? Requer tempo, às vezes deslocamento, mas tudo isso tem como ser resolvido, né? Administrar o tempo, o deslocamento, e pode gerar cansaço se for mal dosado. Então, se você não tem uma orientação, se você não tem uma ajuda para praticar o exercício físico, realmente, às vezes, ele pode ser... Meu computador ligou, só para ajudar, né? Você pode ver aí que ficou um pouco escura a imagem. Vou ligar aqui de novo. Não vou desistir. Só um instante. Então é isso. E o que eu me propus falar? Exatamente isso. Em você que ainda não tem feito, né? Até vai colocando aí nos comentários se você tem feito exercício. Então o Brad está perguntando aí quando que eu passei. Pô, Brad, eu passei tem tempo. Tem muito tempo atrás que eu passei. Eu estou fazendo esse ano 25 anos de corporação, então passei lá em 2000, né? Pô, meu amigo Vasquez aí está falando para você. O Vasquez é o meu amigo de corporação, meu amigo, né, de quartel. O Vasquez tem mais tempo do que eu, né? O Vasquez é de 97, eu sou de 2000. Então ele passou em 98. O Vasquez é de 98, eu sou de 2000. A gente já está um pouco aí com a estrada aí boa aí no processo aí da Corpo de Bombeiro. A gente está quase que pendurando as chuteiras, né, meu amigo Vasquez? Mas a gente está aí para ajudar quem quiser aí saber, né, ter os bizus, como a gente diz, para ajudar você passando o concurso. Então, voltando, o que eu resolvi, né, o que eu resolvi trazer aqui hoje?
é a fala que eu tinha quando eu trabalhava com em academia e quando eu estava ali falando com as pessoas e orientava elas em relação à atividade física. Que na verdade não é só atividade física, né? Eu comecei o conteúdo falando sobre atividade física, mas na verdade no meu projeto, no meu método, é o pilar saúde. Então é um pilar que ele tem que ser olhado com carinho. Esse pilar saúde tem que ser olhado com carinho. E saúde, basicamente, né, lógico que envolve uma série de coisas. Mas o básico para você controlar a saúde é treino, né, descanso, alimentação e atividade física. Basicamente é isso para você ter um equilíbrio bom para você render bem nos seus estudos. Então, quando eu estava atendendo ali na academia as pessoas chegavam, né, tinha aquele primeiro contato na academia, eu falava para as pessoas terem resultado seguinte: você precisa controlar basicamente 3 pilares para você ter resultado. E como eu já falei, que 3 pilares são esses? Primeiro, descanso. E quando eu falava de descanso, eu falava do período, principalmente do período de sono, né, que são hoje, lógico, isso varia de pessoa para pessoa, mas em média são de 6 a 8 horas por dia de sono, né, que a gente precisa dormir para recuperar nossas energias, o nosso corpo fazer todo o processo metabólico de recuperação e etc, para que a gente possa no outro dia começar tudo de novo. E lógico, como eu sempre falava e falo, hoje estou repetindo aqui, existe pessoas que precisam de mais tempo para dormir e pessoas que precisam de menos tempo. Então, assim, o ideal é que você durma e acorde no outro dia e não fique indisposto, né? Toda hora bocejando, né? Cansado. Então, se você dorme 5 horas por dia e você acorda bem e consegue ser produtivo no seu dia, ok. Agora, se você dorme 8, 9, precisa de 10 horas para você dormir e acordar e estar bem e produtivo e fazer tudo que você tem que fazer, também ok. É assim que quanto mais você dorme, menos tempo você tem para poder produzir, fazer outras coisas e principalmente quem está se preparando para concurso, né, está estudando. Então é muito importante que você durma o mínimo de, de horas possível, mas que você consiga ser produtivo, que você consiga, né, produzir bem, que você consiga fazer todo o seu planejamento do seu dia ou daquela semana. Então, esse é o primeiro ponto. E como eu estava na academia, eu também falava em relação ao descanso entre um exercício e outro, que também é importante. Mas isso é mais para quem treina, né? Quando a pessoa está treinando, às vezes a pessoa quer treinar 2, 3 vezes no dia, quer fazer diversos exercícios, passar horas e horas na academia, então isso não é recomendado. Recomendado é que você, né, treine ali um tempo aceitável. Hoje eu falo, né, se você não tem tempo nenhum, que você treine aproximadamente aí 30 minutos a cada dia. Não passe disso e aproveita, né, os outros dias para você, né, tá estudando. Dá uma olhada aqui na palavra e a gente continuar falando. Então é isso em relação ao descanso, principalmente o que está relacionado ao sono. Tá? O segundo pilar seria o pilar alimentação. Então é importante, o ideal, o mais recomendado é que a gente procure um nutricionista ou uma nutricionista, faça uma visita e ali, né, ele vai fazer toda uma avaliação e vai ver qual é a sua necessidade, o que você precisa para ter uma alimentação boa, uma alimentação equilibrada. Então esse é o ideal, mas eu sei que nem todo mundo, né, tem condições, tem tempo de visitar um nutricionista. Então a gente fala o básico, né, que está aí na internet, que toda hora se fala por aí, quando você fizer uma pesquisa, vai aparecer coisa relacionada à dieta, etc., mas não precisa ir muito fundo, né? É só você respeitar as alimentações diárias, né? Tentar comer de 3 em 3 horas, não comer muita besteira, também ninguém é de ferro, mas também evitar só ficar se alimentando de
fast food, de comidas industrializadas, de coisas que a gente sabe que não é saudável. Então, às vezes, quando eu conversava com as pessoas, eu sei que tem muita polêmica, muita corrente diferente, que pensa diferente, mas você tem que começar, né? E o básico, eu acho que todo mundo, uma vez na vida, uma vez na vida, ouviu falar. Vou falar de morte, todo mundo está vivo, né? Para estar ouvindo isso, você está vivo. Mas você já ouviu falar sobre comer de 3 em 3 horas, evitar os excessos de gordura, excesso de fritura, excesso de sal, excesso de açúcar. Então, só essas... comer bastante fruta. Então, só essas dicas já são suficientes para você melhorar, ajudar a ter uma boa saúde. Então, é o pilar da alimentação, né? E, por último, é a parte do exercício físico, que é a parte onde eu, né, falava sempre para as pessoas, é a parte onde eu poderia intervir mais, eu poderia ajudar mais a pessoa, que era o exercício físico. Como eu estava atuando numa academia, então ali, de tempo em tempo, eu modificava o programa de treinamento daquela pessoa, acompanhava, né, se a pessoa estava indo. E lógico que, eu não vou falar para vocês que a nossa academia era a academia a melhor do mundo, mas a gente, né, sempre estava ali procurando atender as pessoas da melhor maneira possível. Trocava sempre, atendia todo mundo, não dá. Era uma coisa que eu falava, eu acho que o nosso mercado fitness, abrindo aqui um parênteses rapidamente, ele tem muito a se profissionalizar, tem muito para mudar, porque hoje ainda quem treina ou quem treinou sabe como é que é. Lógico, as academias estão vendo isso, estão buscando, estão mudando, que é dar um atendimento mais humanizado, um atendimento mais personalizado para as pessoas, para que você consiga ter um resultado melhor. Mas por mais que eu quisesse, por mais que eu tinha isso na minha cabeça, eu não conseguia. Mas eu fazia o possível e às vezes até o impossível para poder estar dando um bom atendimento para as pessoas. Então, é você treinar, fazer o exercício físico. E aqui, como profissional de educação física agora, tirando, né, um pouco, botando de lado essa parte um pouco de mentor de concursos, de mentoria para você que quer fazer um concurso, colocando, né, voltando aqui um pouco do professor, o que eu te orientaria hoje, né, como atividade física? O primeiro passo é começar. Comece. Né? Poxa, eu não tenho tempo, eu só tenho 20 minutos por dia, só tenho meia hora. Faça 20 minutos, meia hora de exercício diariamente. Né? Começa devagar, um exercício leve. Se você não tem, se não está na academia, começa com uma caminhada leve, bem devagar, meia hora, e já está muito bom, meia hora, 20 minutos. E você vai, né, aumentando, de repente, se não puder aumentar o tempo por causa da sua rotina de trabalho, de estudo, etc., você aumenta a carga, aumenta o ritmo de exercício. Então, essa é a minha dica. E, com o tempo, você pode fazer aquilo que é orientado pela Organização Mundial de Saúde, que é você fazer em torno de 300 minutos de atividade física moderada por semana. Então, 300 minutos, como a gente, né, já falou em outras ocasiões, significa aproximadamente 1 hora por dia, né, se você treinar de segunda a sexta. Então, 1 hora de atividade física por dia, você treina de segunda a sexta. Se você treina de segunda a sábado, né, você faz 6 vezes na semana, isso significa em torno de 50 minutos de atividade física. Então, essa é a orientação da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Mas, como eu já falei, se você não tem tempo, se você não tem disponibilidade, se a sua agenda está muito, né, cheia, comece no mínimo de 20 a 30 minutos por semana. Não consigo treinar todo dia, Elton. O que eu faço? Comece treinando pelo menos 3 vezes na semana. Como eu falei, a ideia é começar. Você começa a treinar e tem uma frase que eu aprendi nesses últimos tempos, né? Você faz, depois você melhora. Então você começa e depois você melhora. Se a gente ficar esperando o dia ideal, o conceito ideal para a gente começar a fazer alguma coisa, a gente nunca começa. Essa live aqui é um exemplo disso, né? De repente, nessa live vai ficar gravada, nessa live está sendo gravada à noite.
né? E são precisamente, deixa eu olhar aqui a hora, ver se eu consigo falar aqui, são 11 horas e 25 minutos da noite nesse exato momento. Então, para muitos pode parecer cedo, para outros pode parecer tarde, mas é o que eu falei. Eu falei, não, eu tenho que fazer, eu tenho que continuar, né, o prometido, aquilo que eu falei que ia fazer, o compromisso que eu me propus a fazer com vocês. 23 e 26, né? Evelyn, é isso? Evelyn Duarte colocou aí 23 e 26, exatamente isso. Então, assim é com a atividade física. E com quase tudo na vida. Eu acho que com tudo na vida. Hoje eu tenho usado muito esse conceito. Você começa e depois você melhora. Faz e depois melhora. Não vai esperar, né, os astros se alinharem, o melhor dia, a melhor temperatura, o tempo, porque você nunca começa. Assim é com a atividade física, assim é com o estudo e assim é com quase tudo na nossa vida. Então, faz e depois você melhora, porque você vai ver como isso vai mudar, né? Se você já faz isso e tem resultado, coloca aí nos comentários, fala assim, não, realmente, professor, eu treino, depois do dia que eu treino e vou fazer as outras coisas depois que eu treino, meu dia é outro. O dia que eu não treino é diferente. Eu até tenho comentado isso com alguns amigos, para eu poder treinar à noite, não tem o mesmo rendimento do que eu treinando cedo. Então eu prefiro, é uma das minhas primeiras, né, para quem já me segue há algum tempo, né, ver isso, lógico, não é todo dia que eu consigo, mas eu procuro logo matar essa parte de atividade física, consequentemente o pilar saúde, né, eu tento fazer e resolver logo nas primeiras horas do dia. Então eu já treino e quando eu treino, né, o meu dia ele rende muito mais do que quando eu não treino. Então essa é a ideia, essa é a dica, né, para quem aí está se preparando, estudando para concurso. Estude, continue no seu projeto, no seu planejamento de estudo, mas inclua também atividade física para que você, né, consiga render mais e ter mais resultados. É exatamente isso. O dia que a gente não faz, eu também sou assim. O dia que eu não consigo correr, o dia que eu não consigo fazer uma atividade física, que nem sempre eu corro, às vezes eu faço treinamento, né, mais de musculação, treinamento de força, parece que o dia não é o mesmo, o dia não rende, né, quando a gente não faz atividade física. Legal, tá vendo aí um depoimento da Evelyn falando que é exatamente isso que acontece. E uma outra observação que vai aqui, e isso já é uma dica para todo mundo que vai fazer concurso público. Elton, mas meu concurso não tem exame físico, não vai ter teste físico. Ok, mas a atividade física ela tem como preceito ajudar nos seus estudos, né? Ela ajuda nos seus estudos, ela dá, como, né, foi falado aqui, uma disposição maior para que você possa estar estudando, melhora a concentração, você vai guardar mais conteúdo. Então é muito importante, muito interessante que você faça isso. Mas, se você vai fazer um concurso público, nesse concurso público tem atividade física, tem teste físico, ele tem, como eu falei no início, o TAF, isso é mais que primordial que você dê uma atenção especial para a atividade física. Porque, como eu falei no início, não adianta você se preparar intelectualmente, né, cumprir ou cobrir todo o conteúdo programático, né, lá do edital, ou estudei tudo que estava no edital, mas você não fez a parte física. E eu já peguei muita gente assim. Quando eu tinha academia, quando eu trabalhava na academia, pegávamos pessoas que não tinham um planejamento, não tinha uma rotina de treino bem definida ali, estrategicamente, as coisas tudo divididas, e não dava atenção, só estudava, que aqui também já vai um spoiler, não é o muito estudar que vai fazer você ter resultado. Você tem que estudar com qualidade, você tem que ter um equilíbrio nesse processo aí de estudo, tá? E com o tempo a gente vai trazendo aqui mais sacadas para vocês. E a pessoa não tinha esse equilíbrio, não tinha essa questão, estudava, passava.
e depois ficava doido. E vou falar para vocês também uma outra questão. Isso já aconteceu comigo, né? Se eu não me engano, foi o meu primeiro concurso que eu fiz, que na história que eu contei foi o concurso para fuzileiro naval. Quando eu fiz o concurso, né, foi naquela onda de colegas que estavam em idade de servir, né, as Forças Armadas, e alguns foram fazer provas. E eu fui um que fui fazer prova também. Deu água aqui. Então, fui fazer prova, e uma prova que estava aberta era essa prova de fuzileiro naval. E como eu estou falando para você, hoje eu estou orientando você não fazer isso, eu não dei atenção à parte física. Apesar que, nessa época, com 17 anos, 16 para 17 anos, eu estava bem fisicamente, porque eu praticava muita atividade física. Então, assim, para correr, essas coisas era tranquilo. O problema era que no concurso tinha a prova de natação. E aí, o que aconteceu? O que acontecia? Eu não sabia nadar. Não sabia nadar. Mas era o meu primeiro concurso, aquela coisa toda, eu fui ali, né? Eu falei, não, vou ver como é que vai ser isso aí. E aí comecei, né? Fiz a prova, passei na prova, aí quando eu vi, passei, falei, cara, aqui agora, qual a próxima etapa? Então a próxima etapa era o teste físico. E aí foi eu, né, cara, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? E tinha natação. Eu falei, caraca, o que eu faço? Aí, né, daqui dali, pensando o que eu vou fazer, o que eu não ia fazer, procurei meu professor de educação física, né, e aqui, um abraço e queria agradecer, né, nesse momento aqui também, o meu professor de educação física que me ajudou muito, né, que foi o professor João Batista da Costa, né, conhecido por todos no colégio que a gente estudava, como o professor Costa. Então ele dava aula de natação e procurei ele, prontamente se propôs a me ajudar. Então comecei a treinar numa piscina, né, muito pequena, uma piscina, né, que uma pessoa colocou lá na casa dela, no bairro. Tinha aproximadamente uns 10 metros de comprimento. E ali foi onde eu dei minhas primeiras braçadas, né? Entrei na piscina totalmente prego, como se falam aí como falam aí nas gírias, né? E prego você joga ele na água, na piscina ele afunda. E assim era eu quando eu comecei a nadar, a tentar nadar. Mas sou muito grato porque foi ali que eu comecei, dei minhas primeiras braçadas, fui bem orientado. Tanto é que ele falava para mim, então, aqui você já está desenvolvendo bem, mas você tem que ter uma piscina olímpica, uma piscina que você vai pegar no dia do seu teste. E aí eu cometi um erro, eu não fui eu não fui cumprir essa orientação, e no dia da prova, né, foi bem complicado, né, porque é uma história também muito interessante, eu gosto de contar, de vez em quando, com algumas pessoas, que eu fui fazer a prova, estava muito confiante, e aí cheguei num quartel, né, da Maria, dos Fuzileiros Navais, lá na Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro, né? Chegando lá, né, já estava bem distribuídas as filas, né, para poder fazer a prova. Até que chegou lá um sargento e para poder instruir a gente, explicar o que ia acontecer ali, né? Então a gente estava numa piscina de treinamento dos fuzileiros navais, e a piscina ela era muito funda, né? Aproximadamente, se eu não me lembro bem, eu sei que tinha mais de 4 metros, ou tinha de 4 a 6 metros de profundidade. E o sargento falava que sabia que ele tinha muita gente que não sabia nadar, muito afogado, né, que é o termo que utiliza, e que eles estavam ali para ajudar. Mas se eles fossem ajudar e a pessoa ficasse desesperada, perdesse o controle, ia ficar lá na água. Então já começou ali um terror psicológico ali no início do teste. E aí a piscina, né, que estava bem distribuída, né, as filas, o meio ficou bem pequeno, as pessoas estavam no meio, todo mundo foi mais para as extremidades da piscina. E eu fui um que fui para as extremidades da piscina, né, depois dessa fala aí, eu fui para as extremidades, fiquei bem lá no cantinho, deixa eu ficar aqui, porque se eu não conseguir, eu estou bem perto da borda. E
E assim aconteceu, né? Então, quando não podia mergulhar, você entrava na água e no sinal, no apito, você se tinha que ir e voltar, né? A piscina tinha 50 metros, tinha que fazer 100 metros, era a prova. Então eu consegui fazer uma piscina, cheguei de um lado da piscina morrendo, ofegante, muito ofegante, e aquela pressão, bora, bora, não pode parar, não pode parar, bora, bora. Sei que parei, respirei, voltei, mas chegou no ponto que eu não aguentei mais, as pernas não obedeciam mais, né? Relaxei meu corpo, afundei, mas quando eu afundei, não achava o fundo, rapidamente voltei, daí agarrei na borda ali, aí jogaram uma boia ali, e essa foi a minha primeira experiência com a atividade física, mas serviu para que eu aprendesse e tivesse aqui hoje falando para vocês, não dar esse mole quando tiver teste físico no concurso, né? Dê uma atenção especial, né? Olhe com carinho, estude, vê quais são as peculiaridades daquele teste e procurem, né, melhorar isso, né? Procure dosar. Existe momentos que você tem que dar realmente mais atenção aos estudos, menos à parte física, mas existe momentos também que você tem que dar bastante atenção, né, para a parte física e menos para os estudos. Então era isso que eu queria estar falando aqui para vocês hoje, né? Se você quiser alguma ajuda, né, você manda aí mensagem aí no meu direct, nas minhas redes sociais. Eu estou sempre aí à disposição que eu vou, né, estar ajudando da melhor forma possível. Se você, né, quiser uma orientação sobre atividade física, você me manda aí, né, quanto tempo você tem disponível, né, para você, para eu poder te orientar melhor sobre atividade física, qual o seu nível de condicionamento físico, se você já está treinando, se você não está treinando, e o que você gostaria de alcançar e para qual concurso público você está estudando. Então, você me falando tudo isso, eu vou poder estar ajudando vocês melhores. Vou poder estar ajudando você melhor. Então, é isso. Eu vou ver aqui, vocês me desculpem, porque quando a gente está aqui, é difícil você olhar todos os comentários. Então, alguns comentários eu já respondi, como o do meu amigo, né, Marcos Vasques, que é meu amigo de serviço. O Braia também entrou aqui, eu respondi o Braia. Me perguntou se estava tudo bem comigo. Tudo bem sim, Braia. Ah, que bom. O Brian falou que está estudando para o CBMERG. Pô, legal, legal. Aí, isso, continue firme. Ó, o Vasco aí, obrigado, Vasco. Tá. Falou aí, Vasco falando que eu sou o chefe hoje, seria no mesmo de quartel. Correu meio de destino e sorte, o Brian falou que foi sorte. Pô, show. Show, show. É isso aí, gente. Comecei a estudar agora para o CBMED. Estou com muita dificuldade em matemática. Pô, Evelyn, a gente vai começar um projeto aí que a gente pode ajudar, tá bom? A gente vai estar falando aí, só seguir a gente aí que a gente vai estar ajudando você aí. 6 meses. É isso aí. Legal. Legal, Brian, também. É isso, gente. Então, obrigado para todo mundo que esteve aqui com a gente, esteve aí, interagindo. Agora a gente vai estar aqui mais vezes, né, abrindo essa live. Só não vou combinar com vocês o dia e o horário, mas fiquem aí atentos e quando estiver aí ao vivo, entra para a gente poder conversar, trocar ideia e falar sobre assuntos relacionados a concurso público para ajudar você, concurseiro, concurseira, ou você que já é funcionário público e quer, de repente, mudar para outro ramo de carreira ou ter uma ascensão na sua carreira, a passar em qualquer concurso público. Tá bom? Obrigado, fique com Deus e até a próxima.